Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar hoje uma série de pequenas aulas, tá? Em pequenas aulas em vídeo. E eu vou tentar passar para vocês o conteúdo teórico através das apresentações de PowerPoint e as explicações. E vou tentar fazer os exercícios com vocês, vocês acompanhando, resolvendo os exercícios da forma como eu faço no quadro. Vamos ver se essa forma vocês aprendem melhor. E se tiverem alguma sugestão, se puderem me dizer se ficou ok, se vocês acham que dá para entender. Estou achando que meu computador está balançando. Vou parar de mexer aqui. Então, nós vamos começar hoje com a primeira aula dessa sequência, que é a aula de espaços e subespaços vetoriais. Então, eu vou acompanhando aqui com vocês com explicações e vocês vão vendo o material da aula que vai ser postado para vocês também em PowerPoint lá no nosso site. Espaços vetoriais, então, nós vamos falar sobre espaços e subespaços, tá? Espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Primeiro, definição de espaços vetoriais. A definição de um espaço vetorial é um conjunto, o espaço vetorial é formado por conjuntos, vamos dar um exemplo aqui, um conjunto V, que não pode ser vazio, e neste conjunto V estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar. Então, nós temos essas duas condições de adição e multiplicação que têm que ser satisfeitas, e depois a gente entra um pouco mais em detalhes. Primeira característica, então, de um espaço vetorial. Eu tenho dois elementos, quaisquer dois elementos, como U e V, que pertencem a esse conjunto, e a soma desses dois elementos também tem que pertencer ao conjunto. Isso é uma das características do espaço vetorial. A segunda é que qualquer elemento, um alfa, por exemplo, que pertence ao conjunto dos números reais, e qualquer elemento U, por exemplo, que pertença a esse conjunto V, quando eu faço o produto alfa vezes U, esse produto também tem que pertencer ao conjunto V, certo? Alguns axiomas que são também características específicas de um conjunto que faz parte do espaço vetorial. Então, quais são esses axiomas? Nós temos alguns para soma e alguns para multiplicação por escalar. Então, vamos começar com os da soma. Pegando dois elementos, então, que pertencem ao conjunto, né, o conjunto V, a adição, então, a gente diz que é uma operação fechada em V, ou seja, quaisquer dois elementos que pertencem a V, se eu faço a adição deles, também vai pertencer a V. A gente diz que ele é fechado para a adição. Uma segunda característica é a propriedade associativa vetorial. Então, eu tenho três elementos. Quando eu faço a adição utilizando os parênteses, né, eu coloco os parênteses dos dois últimos elementos. Se eu alterar esses parênteses para os dois primeiros, continua valendo a igualdade. Essa é a associatividade da soma vetorial nesse conjunto V. Em terceiro lugar, existe um elemento pertencente ao conjunto V, e para todo elemento pertencente a V, um V qualquer, por exemplo, pertencente um V minúsculo, né, um elemento pertencente ao conjunto V, se eu adiciono esse V mais esse elemento que a gente vai chamar de elemento nulo, né, a gente vai chamar de um zero como elemento de V, então tem que existir esse zero lá dentro do conjunto V, de forma que quando eu adiciono um elemento qualquer a esse zero, o resultado da adição dá o próprio elemento. Esse é o elemento neutro da soma vetorial, certo? E um outro axioma diz que para todo elemento V qualquer, que pertence ao conjunto V, existe um elemento menos V, né, que é o oposto, que a gente chama, é o oposto do elemento, que quando eu adiciono esse V
mais o oposto dele, que é o menos V, somando esses dois, dá zero, que é o elemento neutro, certo? Então, essa é a existência do elemento oposto, falando da soma vetorial, tá? Dentro desse conjunto V. E, por último, dentro desses axiomas para a soma, vale a propriedade comutativa da soma vetorial. Então, se eu pego V mais W, eu posso alterar a posição deles, que não vai alterar em nada essa adição, ok? E os axiomas agora para o produto escalar. O produto de um elemento por escalar. Então, quando eu tenho um escalar qualquer, esse foi daqueles dois primeiros, as duas primeiras características do espaço vetorial, esse aí foi o segundo, né? Quando eu tenho um escalar, eu multiplico um escalar por um elemento que pertence ao conjunto V, o produto também pertence ao conjunto V. Então, a gente diz que o produto por escalar também é uma operação fechada em V. É fechado para o produto escalar. V é fechado para o produto escalar. A segunda condição tem a ver com a propriedade associativa dentro do produto, né? Do produto entre escalares. Então, se eu tenho um alfa multiplicando por um produto escalar beta vezes V, que é um elemento do conjunto V, né? Eu posso dizer que é a mesma coisa se eu multiplicar os dois escalares e o resultado dessa multiplicação eu multiplicar pelo elemento V. E a gente diz que essa é a associatividade, então, do produto entre escalares. Um terceiro axioma é que a gente tem um elemento neutro, o 1 denota o elemento neutro da multiplicação no campo escalar. Então, eu vou alterar aqui, não é K, né? No campo escalar. Se 1 é no campo do conjunto, né? Esse elemento 1, ele é o elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes um elemento qualquer que faz parte do conjunto V, 1 vezes V vai dar igual a V, que é a neutralidade do 1 no campo escalar, certo? Uma quarta condição, então, quando eu tenho escalar multiplicado por uma soma vetorial, V mais W, eu posso utilizar a propriedade distributiva também com respeito a essa soma vetorial. Então, alfa vezes a adição V mais W vai ficar igual a alfa vezes V mais alfa vezes W. E, por último, a distributividade agora com respeito à soma escalar. Quando eu tenho alfa mais beta multiplicado por um elemento do conjunto V, eu também posso utilizar a propriedade distributiva, vai ficar alfa vezes V mais beta vezes V. Distributividade com respeito à soma escalar. Alguns exemplos de espaços vetoriais. Um primeiro exemplo é o conjunto dos vetores no espaço, que é esse trio aí, esses três elementos dentro dos parênteses, eles representam as coordenadas em 3 planos, né? Que é o R3, X, Y e Z, por exemplo. Então, esse conjunto, que é o R3, ele é um espaço vetorial porque ele satisfaz todas aquelas condições, tanto para soma quanto para produto escalar. Isso pode ser facilmente verificado, vocês podem verificar no livro de vocês, tem essa dedução, não vou passar por isso, depois eu vou resolver alguns exemplos, mas dentro de subespaço vetorial. Então, é fácil verificar que todas as condições anteriores valem para o conjunto R3. O Rn, né, que é aquele conjunto dos números reais com elementos, um conjunto ênuplas de números reais, significa que eu posso ter de x1 até xn. Cada número desse representa um eixo dentro desse conjunto de números reais, né? Então, isso também faz parte do espaço vetorial. Ele é um espaço vetorial. O Rn é um espaço vetorial, porque a gente não tem necessariamente o limite de 3 dimensões, a gente pode ter N dimensões. É difícil visualizar e desenhar isso, mas existe esse espaço com N dimensões e também forma um espaço vetorial. O conjunto das matrizes
reais, N por N. Eu estou dando um exemplo aqui, que é um conjunto das matrizes 2 por 2, que são aquelas matrizes formadas por 4 elementos, 2 linhas e 2 colunas, com cada um desses elementos pertencentes ao conjunto dos números reais. Também satisfaz todos aqueles axiomas que foram vistos anteriormente. Tanto uma matriz 2 por 2, como uma 10 por 10, uma N por N, não necessariamente quadrada, tá? Um conjunto das matrizes reais, N por N. Satisfazem também todos aqueles axiomas, portanto, são também, esse conjunto de matrizes também é um espaço vetorial. Subespaços vetoriais agora. O que são subespaços vetoriais? Os subespaços vetoriais, eles são definidos por estarem contidos dentro de um espaço vetorial. Por exemplo, esse conjunto W, se ele estiver contido no espaço vetorial V, se ele é não vazio, ele precisa ter pelo menos um elemento, né? E ele vai ser um subespaço se ele satisfizer as seguintes condições. Tem que existir, primeiro, um elemento neutro também dentro desse conjunto W. O vetor nulo está nesse subconjunto aí, que é o W. E se eu tenho 2 elementos dentro de W, a soma tem que pertencer a W e tem que manter as características desse conjunto W. E se eu tenho um elemento U qualquer pertencente a esse conjunto W e um alfa qualquer, que é um escalar pertencente aos números reais, então o produto do escalar pelo elemento também tem que estar dentro do subconjunto. Essas são as 3 características. Geralmente, a primeira condição, essa condição 1 do vetor nulo, dá para ser verificada sem cálculos. Você pode visualizar facilmente. Geralmente, o que tem que ser verificado são as condições 2 e 3. Certo? Então, agora nós vamos passar para alguns exemplos e eu vou resolver com vocês cada um desses exemplos, fazendo, então, junto com vocês aqui. Vamos lá, vou dar uma pausa aqui e nós vamos continuar esse